Olá, meus irmãos, graça e paz. Hoje a palavra do dia se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo por número 29, a partir do versículo 13, que nos diz assim: Porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo, uma obra maravilhosa e um assombro, porque a sabedoria dos seus sábios perecerá, e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor. Fazem as suas obras escuras e dizem: quem nos vê e quem nos conhece? Vós tudo perverteis, como se o oleiro fosse o barro, e a obra do seu artífice. Não me fez? E o vaso formado dissesse ao seu oleiro: nada sabe. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Veja que o próprio profeta Isaías vai profetizar para aquele povo. Um povo que honrava a Deus com os seus lábios, mas estavam longe do Senhor. O próprio Cristo vai passar-se anos e anos, e no Evangelho de Jesus, em Mateus capítulo por número 15, o versículo de número 7 a seguir, o próprio Cristo vai citar isso novamente. Jesus chega a dizer: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Veja que vai se passar-se um tempo, e o próprio Cristo, quando ele vem, ele vai citar a mesma profecia de Isaías. Pois o povo, eles se preocupavam mais em obedecer às doutrinas, os ensinamentos dos homens, às tradições, do que obedecer ao Senhor. Eles tinham uma religião, batiam um ponto ali nas sinagogas, mas as suas obras eram completamente diferentes do que eles estavam falando. Honravam o Senhor com os lábios, mas as suas obras, as escuras, eram completamente diferentes. Então o próprio Jesus, ele vai condenar este povo. E nós não vivenciamos diferente nos dias de hoje. Existem muitas pessoas que honram o Senhor com os lábios, aparenta ter uma piedade, uma santidade, mas as suas obras não provêm da parte do Senhor. Nós precisamos nos atentar nesses últimos dias e darmos ouvidos à palavra do Senhor. Veja que o próprio Isaías vai dizer no versículo 16: vós tudo perverteis, como se o oleiro fosse o barro, e a obra dissesse ao seu artífice: não me fez. E o vaso formado dissesse ao oleiro: nada sabe. Isso aqui é como se a obra viesse querer falar alguma coisa para o próprio Criador. É o que nós estamos vivenciando. Pessoas, criaturas de Deus, querendo dizer como é que deve fazer o Criador. Pessoas querendo se colocar no lugar do próprio Deus. E você precisa entender que Deus, ele nos deu a autoridade para expulsar demônios, para impor as mãos e as pessoas ser curadas. Nós recebemos essa autoridade de Deus. Mas essa autoridade que Deus nos deu não foi a autoridade sobre as outras pessoas. Não. Essa autoridade é sobre o poder, o domínio sobre as trevas. Mas nós vivenciamos em uma época onde as pessoas acham que essa autoridade que Deus deu foi para que eles viessem ter autoridade sobre as outras pessoas, autoridade sobre a criação, autoridade sobre os outros. Não. Essa autoridade que Deus nos deu foi contra os demônios, principados e potestades das trevas. Sobre toda a obra do inferno, o Senhor nos deu autoridade para desfazer toda a obra das trevas. E nós devemos vivenciar uma vida de piedade e de verdade. Não apenas com os nossos lábios honrar o Senhor,
E quando não estamos diante de pessoas, fazemos tudo ao contrário e diferente. Deus nos chamou para vivenciar uma verdade, para vivenciar o evangelho genuíno. Cuidado para que nós não venhamos estar nos enganando a si mesmo. E naquele grande dia, você tem uma grande decepção. Pois Deus nos chamou para vivenciar a verdade. Deus nos chamou para vivenciar o evangelho puro e genuíno. Não dizer o que Deus deve fazer, mas nos perguntarmos, Senhor, o que o Senhor quer que nós venhamos fazer. Mas nós temos vivenciado uma época, eu não sei se você já percebeu, onde as pessoas é quem querem dar ordem em Deus. Onde as pessoas é quem querem dizer o que é que Deus tem que fazer. Mas nós precisamos nos colocar na posição, no nosso lugar, e entender e honrar o Senhor não apenas com os lábios, mas também com as nossas obras. Será que a obra que nós temos realizado tem honrado, tem agradado ao Senhor? Ou você tem vivenciado uma religião, uma obra fingida? É isso que o povo estava vivenciando aqui, e o próprio Cristo vai condenar este povo. Chama eles de hipócritas, pois eles vivenciavam doutrinas de homens, seguiam todas as tradições, mas não obedeciam o mandamento do Senhor. Não obedeciam e não vivenciavam a palavra de Deus. Veja, o povo alegava estar perto de Deus, mas eram desobedientes e apenas fingia. Portanto, Deus traria o castigo merecido. A religião torna-se uma rotina em vez de uma realidade. Deus não nos chamou para vivenciar uma rotina, para batermos ponto em igreja, não. Deus nos chamou para vivenciar uma realidade. E aquilo que sair da nossa boca venha também ser a nossa atitude. Pois a fé sem obra é morta. Não adianta nós falarmos bonito, pregarmos bonito, cantarmos bonito, quando na verdade estamos apenas honrando o Senhor com os lábios e não estamos vivenciando uma verdade. Ei, não adianta você achar que essa vida de fingimento, que essa vida dupla irá enganar o Senhor. Você pode viver uma vida fingida e enganar a si mesmo. Mas ao Senhor ninguém zomba do Senhor. Ao Senhor ninguém engana. É por isso que nós precisamos a cada dia mergulharmos na palavra do Senhor e vivenciar a verdade genuína. Doa quem doer. Deus nos chamou para pregar a verdade e vivenciar a verdade. Não apenas por lábios, não apenas por palavras, mas por atitude. Será que a nossa atitude, o que sai da nossa boca, está compactuando com as nossas obras? Será que tem sido o mesmo, tem andado lado a lado? Ou somente por lábios? Ou somente no falar que tem sido bonito? Mas as nossas atitudes é completamente diferente. Medita nisso nesta manhã. Essa é uma palavra de exortação. Essa é uma palavra de alerta nesse dia para a minha e para a tua vida. Pois o Senhor, Ele tem prazer em cada um de nós e Ele quer nos salvar e nos livrar de muito fingimento a qual muitos têm vivenciado uma rotina e não uma realidade. Deus nos chamou para vivenciar uma realidade. O Evangelho é uma realidade. O cristianismo é uma realidade. Não é apenas uma religião. Pois a verdadeira religião, Tiago vai dizer, é aquele que supre a necessidade do próximo. A verdadeira religião é aquele que se preocupa com o seu próximo e o ajuda. Amém? Guarda essa palavra no teu coração e vamos vivenciar. E o que sai dos nossos lábios venha também ser as nossas atitudes e as nossas obras. Amém? Fica na paz no nome de Jesus. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa as notificações e compartilha essa mensagem com o máximo de pessoas que você puder. Fica na paz no nome de Jesus.